Esther capítulo 8, nós vamos ler o comecinho, dos versículos 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim, você pode ler no telão conosco também. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther e a casa de Amã, inimigo dos judeus. Vou ler de novo. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther a casa que era de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era o seu parente. Versículo 2. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, e se isso parecer justo aos olhos do rei, e se nisso lhe agrado, que se escreva uma ordem, revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Versículo 6. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque é uma alegria estarmos na Tua casa, na Tua presença, é um privilégio lermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste lugar, que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, Pai, e produza frutos para a Tua glória, que a Tua palavra rompa cadeias dentro de nós, Pai, e que possamos ser livres pela Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, e que possamos sair daqui tocados, abençoados e transformados pela Tua glória, em nome de Jesus. Nós não esperamos menos de um Deus que é totalmente grande e totalmente poderoso, não esperamos algo corriqueiro e comum de um Deus que é extraordinário. Então nesta noite estamos diante daquele que pode todas as coisas, daquele que era, que é e que sempre será o Deus do universo. Por isso nós rasgamos os nossos corações e pedimos: fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa, gera vida em nós. Amém? Bom, essa acredito que é a 6ª semana que eu venho pregando sobre o livro de Esther, nesta série que nós chamamos Onde Está Deus? Porque o livro de Esther é o único livro na Bíblia que não menciona o nome de Deus. Não tem a palavra Deus, não tem ninguém especificamente dizendo Deus, Senhor, mas Deus está lá em todo o momento. No livro nós vemos que Ele está trabalhando em todo o cenário. E aqui nesse ponto da história de Esther, Amã estava morto. Amã que era o inimigo do povo de Deus, Amã que havia feito um decreto para exterminar os judeus que estavam exilados naquela terra, eles estavam longe da sua terra natal. Mas Deus havia dado uma promessa, o inimigo mesmo querendo matá-los, Deus não permitiu, e Deus revela a trama de Amã, ele é desmascarado, a sua trama contra Mordecai e contra os judeus, ela havia sido exposta diante do rei Assuero, ela havia sido decretada ali, porque Esther abre as cartas em cima da mesa durante o banquete real e diz: Amã, este homem que persegue o meu povo e quer aniquilar o nosso povo, os judeus. E a forca que Amã havia feito para matar Mordecai, porque ele não suportava aquele homem fiel a Deus, fiel aos princípios do Senhor, que não se curvava diante dele, que não puxava ao lado dele, que não paparicava ele, que não fazia como todo mundo fazia. Ele tinha raiva de Mordecai, ele prepara uma forca para matar aquele judeu, mas naquela noite o rei não dorme, porque Deus está lá e não deixa o rei dormir, e ele lê as crônicas reais, ele percebe que na verdade um dia lá atrás, no passado, Mordecai salvou a sua vida.
e ele diz: nada foi feito a este homem, pois eu quero honrá-lo. E naquela manhã, que a forca está pronta para matar Mordecai, o rei diz: este homem será exaltado, este homem será honrado, porque ele já defendeu a minha vida. E Amã, que havia feito de tudo para exterminar Mordecai, é obrigado a puxá-lo por toda a cidade, e puxá-lo por todo o seu reino, e dizer: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. E Amã é morto. Amã, na própria forca que ele faz a Mordecai, o rei manda executá-lo depois que sabe que ele está por trás de toda aquela trama. Veja que interessante, a perseverança de Esther a trouxe até este momento, a obediência ao chamado que ela sentia de Deus para a sua vida, a dependência exclusivamente de Deus, porque afinal de contas eu não sabia se o rei iria me receber em sua presença, a coragem daquela mulher, a dependência de Deus daquela mulher, a coragem para usar a sua influência como um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de livramento, trouxe a vida de Esther até aquele momento. Deus honra a atitude daquela mulher, a oração dos judeus, enquanto ela está se preparando para apresentar diante do rei, o jejum do seu povo, porque Mordecai proclama um jejum de dias para que eles pudessem interceder por Esther, para que Deus fizesse algo, embora não falasse com todas as letras, para que Deus fizesse algo, mas eles sabiam que se eles se humilhassem, algo poderia acontecer de extraordinário, e Deus faz isso, concede graça e favor perante o rei sobre a vida de Esther. Enquanto o povo faz o que pode, Deus faz aquilo que o povo não pode fazer. Enquanto o povo ora, o povo jejua, o povo clama, Esther arrisca a sua vida. Mordecai se veste de panos de saco, se cobre de cinzas. Eles fazem o que eles podem fazer, mas aí vem Deus, aleluia, vem Deus e faz aquilo que eles não poderiam fazer. Deus tira o sono do rei, Deus prepara a oportunidade para que ele reconheça quem Mordecai era, um homem bom, um homem íntegro. É sempre assim, meu irmão, quando nós fazemos o que nós podemos fazer, quando fazemos o que está ao nosso alcance fazemos, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Nós podemos contar com o poder de Deus, podemos contar com a ajuda do Senhor, podemos contar com o impossível que extrapola as nossas mãos e a nossa capacidade, nós podemos contar com isso. Quando damos o nosso melhor, quando fazemos tudo que está ao nosso alcance, podemos contar com um poder extraordinário e sobrenatural que vem de Deus. Amém? Agora tudo mudou. Esther então está, depois que Amã é morto naquela forca, Esther passa a cuidar da casa de Amã. Ela recebe de presente a casa que era daquele homem poderoso no reino, um presente do rei. Ele entrega para Esther: agora é sua a casa, agora você cuida disso. Ele tira aquele anel que era de Amã, um anel sinete, o anel do rei, com um anel que representa a autoridade, a liberdade de falar em nome do rei, de poder representá-lo e decretar representando o rei. Ele dá este anel para Mordecai, ele dá este anel para aquele homem que salvou a sua vida. Tudo mudou agora. Tudo mudou agora. No lugar de Amã, Mordecai está no palácio. Mordecai assessora o rei agora. Ele é o conselheiro real. Agora ele está ali ao lado do rei, numa posição de autoridade. Autoridade para emitir decretos. Olha, existe uma lição aqui na palavra de Deus. Quando você e eu não nos conformamos com os decretos do inimigo, porque Amã havia emitido decreto contra o povo de Deus, inimigo do povo de Deus, quando nós não nos conformamos com os decretos que o diabo, nosso inimigo, quer impor sobre as nossas vidas, quando nós nos levantamos com coragem, com autoridade para dar um basta nisso, eu falei sobre isso semana passada, dizer chega a essa situação, nós estamos debaixo então de oração, de jejum,
de ousadia, o Rei dos Reis se levanta sobre as nossas vidas, assim como o rei se levantou para decretar a morte de Amã. O Rei dos Reis se levanta sobre o inimigo para salvar as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. O inimigo é desmascarado, envergonhado, o inimigo é destruído, é assim que Deus faz. Pensa comigo, onde existiam os decretos de Amã, agora começa a existir um novo tempo e passam a existir os decretos de Mordecai. Mordecai agora está investido de autoridade para emitir decretos em nome do rei. E aqui existe uma lição espiritual, onde o inimigo tentou ditar a regra na minha vida, na tua vida, onde o nosso adversário tentou nos derrubar. E todos nós somos atacados, e todos nós, há um interesse da parte do inimigo de derrubar as nossas vidas, há um interesse de nos afastar da presença de Deus. Perceba você ou não, há uma guerra no mundo espiritual que é tão real quanto este mundo físico que nós vemos, pegamos as coisas. O reino espiritual é mais real do que o reino físico e natural que nós vivemos. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, que é mais perto, acampam-se os anjos do Senhor para nos livrar de todo mal. Aleluia! Nós estamos numa guerra, mas eu já sei o final desta guerra. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mas é assim, onde o inimigo tentou derrubar a minha vida e a tua vida, onde ele tentou decretar alguma coisa, na verdade agora Deus se levanta, como fez através de Mordecai, e agora os decretos de Deus é que são a realidade sobre as nossas vidas. Amém? Onde o diabo achou que poderia governar a nossa vida, é nesta mesma área, é nesse mesmo lugar, que agora quem governa a nossa história é o Senhor. Amém? Eu falei sobre isso, tenho falado essas semanas, e eu quero começar deste ponto hoje, dizendo que Deus te deu governo. Fala para quem está do seu lado, Deus te deu governo, Deus te deu autoridade, Deus te deu unção. O que é a unção, pastor? Unção é o poder que vem de Deus e que nos capacita para um propósito. Qual é o teu propósito nessa terra? É ser pai, mãe? É trabalhar? É ser um profissional? É ser um médico, um advogado? É ser alguém que toca na casa de Deus, que canta, alguém que serve? Qual é o teu propósito de vida? É uma influência social, Deus te pôs na política, Deus te pôs num comitê de amigos, aonde é que Deus te colocou? Saiba de uma coisa, a unção de Deus te habilita para fazer isso, a unção de Deus te capacita para servir melhor, onde Deus te colocou lá, Ele mesmo se encarrega de capacitar você para estar lá, amém? Deus nos deu autoridade, a autoridade vem de Deus. Isaías 9:6, a Bíblia diz, o profeta falando, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, está falando sobre Jesus que viria, o governo, diga governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, amém? O governo estava sobre os ombros de Jesus, autoridade sobre os ombros de Jesus. E o que Jesus faz quando caminha nesta terra? Lucas 10:19, ele compartilha com os discípulos e ele diz: eis que eu dei, é meu, está sobre mim e agora eu dou a vocês autoridade, diga autoridade. Autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Deus divide conosco o governo que está sobre ele, Deus divide conosco a autoridade que está sobre ele. Deus te escolheu, me escolheu para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso mundo, o mundo onde vivemos, onde estamos, para que nós possamos exercer governo neste mundo. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não somos vítimas. Fala para quem está do seu lado. Hoje você vai falar para quem está do seu lado, vai me ajudar a pregar aí. Chato isso às vezes, né? O pastor não para de falar isso. Mas me ajuda a pregar aí, irmão.
Fala para quem está do seu lado, você não é uma vítima, você governa. Deus não te fez para ser resultado, não é resultado, diga para ele, você não é o resultado, você é protagonista. Deus te deu autoridade, você decide, você escolhe, amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 28, o texto que nós chamamos de a grande comissão, Jesus havia morrido, havia ressuscitado, agora ele estava conversando com os discípulos, já no seu corpo glorificado, depois de ressuscitar, e ele diz para eles, Mateus 28, 18 e 19, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra, portanto, vão, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade que Deus nos dá tem um propósito. O propósito de nós irmos. Jesus falou o seguinte, sumam da minha frente, vão, cumpram o propósito que eu dei a vocês. Vocês têm uma missão de mudar a terra, de chacoalhar o mundo. O que vocês carregam dentro de vocês é a autoridade que eu dei para vocês. Sabe, diante de um impossível, diante de uma batalha nas nossas vidas, quantas vezes o melhor que nós podemos fazer é chorar, o melhor que nós podemos fazer é reclamar, o melhor que nós podemos dizer é, Deus, por que eu, por que agora? É dizer, Deus, eu estou perdido, não sei o que vai acontecer, eu não consigo, é maior do que eu. Não é assim que a gente faz, ou sou só eu? É assim que a gente faz, o ser humano é assim, nós ficamos tristes, nós temos emoções, Deus nos vê e Ele nos entende. Mas eu vim essa noite dizer que existe uma autoridade que Deus deu sobre a sua igreja, que somos nós, para pisarmos em cima do agir do inimigo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que somos nós, amém? Amém. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, vocês, a igreja, vocês, seguidores de Jesus, está falando comigo, está falando com você, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamado, você foi chamado para sermos exclusivamente de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, para falarmos do amor de Deus, da paz que só Ele pode dar, para falarmos sobre a alegria verdadeira que só pode vir da presença de Deus. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes do Senhor. Amém? Amém, aleluia. Aleluia. E essa palavra se cumpriu aqui na vida de Esther. Agora ela estava de fato governando, mas ela já estava entendendo a sua autoridade, o seu governo lá atrás, quando tudo que ela podia fazer era jejuar e orar. Quando tudo que ela podia fazer era entrar na presença do rei e pedir um banquete com ele. Desde lá de trás, Esther entendeu, Mordecai entenderam que eles não eram vítimas, que eles não eram um resultado da decisão de outras pessoas, de que Amã poderia ter se levantado para derrubá-los, mas de que maior do que Amã era o Senhor que estava com eles. Aleluia. Aleluia. Agora, não pense que porque Deus te deu uma vitória, que está tudo resolvido, que não há mais batalhas para você enfrentar. Muitas vezes, depois de uma vitória, depois de vermos a mão de Deus, um milagre, puxa, que bom, Deus fez, Deus abriu a porta, Deus curou, Deus resolveu esta situação, nós relaxamos, nós ficamos gratos, mas muitas vezes nós queremos descansar, nós queremos, até baixamos a oração, agora nós diminuímos, a gente não precisa tanto orar mais, Deus já agiu, Deus já fez, e aí a gente fica mais tranquilo, a gente tira férias, a gente fica mais off, mas
A Esther ainda tinha algo a fazer. O problema de Esther não estava resolvido com a morte de Amã, porque o decreto que Amã havia feito ainda estava em vigor, ainda valia. Então, ainda tinha um problema para resolver. O inimigo estava eliminado, mas o decreto do inimigo ainda estava valendo. E Esther sabe disso, ela ainda tem um trabalho a fazer. Sabe de uma coisa? Deus sempre tem um trabalho para nós fazermos. Deus sempre tem algo que Ele espera de nós. A caminhada com Deus, para nós que amamos ao Senhor, ela é uma caminhada ativa. Ela é uma caminhada, a Bíblia diz, de fé em fé. Romanos 1,17, o apóstolo Paulo vai dizer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Diga isso, de fé em fé. De fé em fé. Não é a mesma fé de ontem que resolve a sua vida, mas é a fé de ontem e a fé de hoje. E a fé de amanhã. Fé em fé, de fé em fé. Porque para cada dia existe o seu mal. Porque há lutas atrás de lutas e decisões atrás de decisões que temos que tomar na nossa vida. Mesmo que você não esteja enfrentando nenhuma luta. Ah, pastor, está tudo bem na minha vida, glória a Deus. Mas você tem decisões diárias para tomar na tua vida, e as tuas decisões precisam ser baseadas de fé em fé, amém? Amém. Agora, você vê que Esther está pronta para desafios maiores. Quero continuar lendo com você, capítulo 8, versículos 7 e 8, diz assim: então o rei Assuero disse à rainha, ela havia entrado na presença do rei, e ele disse para ela, junto com o judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que foram selados com o seu anel sinete, não podem ser revogados. Eu não sei se você percebeu, mas alguma coisa muito legal aconteceu aqui. Agora Esther é uma outra pessoa, porque antes o que ela temia extremamente a fazer, agora ela faz, de boa. Ela se joga aos pés do rei, ela entra na presença do rei sem ser convidada. E a Bíblia diz que ele estende o cetro de ouro. Mas e se ele não estendesse? Ela morreria. Só que desta vez, ela já criou coragem, ela já perdeu o medo, ela já descobriu que Deus estava com ela. Ela não pede para Mordecai jejuar, para avisar o povo, para eles orarem, para eles pedirem que Deus abençoe. Ela sabe que ela tem que entrar de novo na presença do rei, agora ela vai lá e faz, com ousadia. Você percebe isso? Isso aconteceu aqui. E antes o que ela precisava, até de um choque de realidade, né? Mordecai falou para ela, não pensa que você vai se salvar não, se você não fizer alguma coisa. Aquilo chocou ela, fez ela se mover. Agora ela faz isso de forma simples, natural, ela simplesmente vai e ela ainda se joga aos pés do rei, ela ainda pede para que ele revogasse os decretos. Veja bem, as regras não tinham mudado. Se o rei não concedesse favor e graça, ela seria morta. Se o rei achasse aquilo inadequado, ele mandava matar. Mas Esther não era mais a mesma pessoa. Ela já tinha passado por essa batalha. Ela já tinha conquistado esse degrau na sua fé. Ela já sabia que se ela entrasse para fazer algo que Deus queria que ela entrasse, o melhor estava preparado para ela. Consegue ver isso? E isso me ensina algo maravilhoso. As experiências que nós temos com Deus produzem em nós maturidade. Maturidade. Aquilo que nós vivemos com Deus e passamos com Deus vai nos lapidando e nos tornando mais fortes, nos tornando mais sensíveis ao que Ele faz. A gente agora conhece um pouquinho de Deus, a gente sabe como Deus faz, a gente sabe o poder que Deus tem. Por quê? Não porque alguém disse, não porque alguém prometeu, mas porque nós já vivemos na nossa vida. Nós já vimos o poder de Deus. Quem aqui já viu o poder de Deus agindo na sua vida, sua família? Você já viu algum milagre? Alguém já mostrou para você? Alguma coisa aconteceu?
Vou até dizer, para muitos estarem aqui hoje, é resposta de oração da tua família, resposta de oração da tua mãe, resposta de oração da tua avó, resposta de oração de alguém que orou por você. Então você pode dizer, realmente eu vejo que Deus existe, porque eu jamais pensei que entraria num lugar como esse, mas de alguma forma fui atraído para cá, porque Deus respondeu a oração de alguém. Então realmente Deus responde a oração, realmente Deus faz, Deus fala, Deus age. E Filipenses 3,16 traz uma lição maravilhosa para nós. Paulo vai dizer o seguinte: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Existem pessoas que perdem a mesma batalha todas as vezes. Tem pessoas que vivem lutando as mesmas guerras por anos. Elas perderam aquilo que já alcançaram. Elas se esqueceram das coisas que aprenderam. Deus já falou com você, você já sabe que essa decisão é errada. Ai, pastor, mas ele é tão lindo, pastor, né? Misericórdia. Pastor, ele tem uma voz tão rouca, gostosinha. Pastor, ela é tão cheirosa. Mas você já viu que é errado? Já viu que não vai dar um bom caminho? Quantas pessoas a vida fica empacada porque patinam nos mesmos erros por anos, por anos. Sabe que é errado, sabe que não vai dar bom, sabe que não é o caminho e a vontade de Deus para a sua vida, mas se embaraçam de novo nas mesmas coisas, nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas sociedades, nas mesmas amizades. Esther já sabia que aquele negócio de entrar na presença do rei, Deus já fez uma vez, Deus pode fazer de novo. Eu não vou ter medo mais disso, eu não preciso mais me preparar tanto, porque eu já entendi que Deus está comigo. Então ela simplesmente vai, ela simplesmente entra. É uma lição poderosa para as nossas vidas, amém? Sabe de uma coisa, Deus quer te fortalecer para algo maior, algo maior. Deus só pode te dar algo maior se você for aprovado nas coisas menores. Quem está comigo aqui? Deus quer te levar para próximas estações, Deus quer nos levar como igreja, como seus filhos, Deus quer nos dar avanço, Deus quer nos dar crescimento, Deus quer nos dar desafios maiores, bênçãos maiores. Mas muitas vezes nós ficamos patinando por muito tempo na mesma fase de vida, na mesma fase de vida. Sabe de uma coisa? Na escola de Deus não existem reprovados. Deus não desqualifica ninguém, Deus não rejeita ninguém, com Deus ninguém fica para trás. Mas, para você ir para a próxima fase, você precisa ser aprovado na fase atual. Enquanto você não for aprovado, você continua na mesma fase, você continua na mesma fase. Você não retrocede, mas você não avança também, e Deus espera. Pastor, tem gente que às vezes, pouco tempo de igreja, pessoas que às vezes, mais novas de idade do que eu, estão em lugares mais altos, mais longe. O que aconteceu? Será que Deus não me ama? Pastor, será que Deus não olha para mim? O cara que trabalha comigo no mesmo cargo, na mesma empresa, ele está sendo promovido e eu não. O que está acontecendo? Deus não me ama. Talvez nós não estamos passando nas lições daquela fase, para irmos para a próxima estação. Diga amém. Amém. Deus tem coisas novas para você. Eu vim essa noite te lembrar isso. Deus te ama, Deus tem um avanço, um crescimento para a tua vida, para a tua família, para a tua história. Você crê nisso? De todo o coração, eu tenho certeza que Deus tem isso para nós. Mas permaneça no que você já alcançou. Continue fazendo aquilo que você já aprendeu. Vire a página, deixe o passado
para trás, avance considerando tudo que Deus já fez. Amém? Aleluia. Esther já podia dominar aquele tipo de situação, então ela entra na presença do rei. E agora, na verdade, ela vai para outro nível, porque ela não só entra na presença do rei, mas agora ela quer mudar as regras do reino. Ela pede para que ele revogue um decreto. Aquilo não existia, mas ela está tão cheia de ousadia, que ela entra para pedir um negócio que não se pode pedir ao rei, que ele revogasse o decreto de Amã. O rei deve ter pensado, meu Deus, não tem limite mesmo para essa mulher. Essa mulher é ousada, nível hard. Ela está pedindo para eu revogar um decreto que foi feito com o meu anel. E aí o rei diz então, explica para ela, nós lemos, que os decretos do rei não podem ser revogados. Mas então ele faz algo maravilhoso, favor de Deus. Não tem o nome de Deus, mas Deus está no meio desse negócio, porque Ele dá liberdade para que Esther e Mordecai façam o decreto que eles quiserem. Para que eles selassem o decreto que eles quisessem com o anel sinete do rei. Uma folha em branco. Muitas vezes eu orei já a Deus, falei, Deus, me dê uma folha em branco. Não sei se você já orou sobre isso, mas situações onde você diz, Deus, eu queria começar do zero. Deus, eu queria um recomeço. Deus, eu queria poder escrever algo novo. Imagine receber uma folha em branco do rei, de todo o império, um anel com autoridade para selar o pedido que você quiser, o decreto que você fizer. Imagina, se presidente do Brasil, ou mais longe, talvez, sei lá, presidente dos Estados Unidos, a gente não mora nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é a maior potência do mundo, talvez hoje. Se ele chegasse para você e dissesse, me peça o que você quiser, o que você pediria? Se ele dissesse, talvez o presidente do Brasil dissesse para você, você tem agora a caneta na sua mão, você pode fazer a lei que você quiser fazer. O que nós pediríamos? O que nós decretaríamos? Uma coisa boa, não é verdade? E imagine que oportunidade é essa que Esther recebe. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te deu uma folha em branco. Deus colocou a caneta na sua mão. Deus te deu o anel dele, a autoridade, a garantia da realização. E Deus disse, escreva. Vou te provar. João 14, o Evangelho de João, versículo 12 ao 14, Jesus dizendo, em verdade, lhes digo, quando Jesus queria reforçar alguma coisa, ele falava duas vezes, em verdade, é de verdade mesmo, eu te digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 13, e tudo, diga tudo, o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus nos deu uma folha em branco e um anel de autoridade que é o nome de Jesus. Peça o que você quiser, use o nome de Jesus e será feito. Aleluia! Glória a Deus! O que você tem feito com essa folha em branco que Deus te deu? O que eu tenho feito com o selo da autoridade do nome de Jesus que está sobre a minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, quando o inimigo olha para você, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Tanto que se você pedir alguma coisa no seu próprio nome, não vai acontecer. Mas se Ele falar, se Ele ouvir você dizendo, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Porque Ele vai reconhecer, o nome de Jesus é reconhecido pelo sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, quando entregamos nossa vida a Ele.
quando reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Olha que precioso, olha que maravilhoso. Todo novo dia Deus nos dá uma nova oportunidade. Todo novo dia Deus nos dá uma folha em branco. E Deus nos dá a oportunidade de um recomeço. Aleluia! Todo dia nós temos a oportunidade de fazermos escolhas melhores. Todo dia nós temos a oportunidade de termos atitudes melhores. Todo dia nós temos a oportunidade de uma vida de devoção mais intensa. Todo dia nós temos a oportunidade de uma entrega verdadeira para Deus. Amém? Quem está me entendendo aqui? Todo dia nós temos a oportunidade de uma busca séria, de uma busca comprometida pelo Senhor. Todo dia nós temos a oportunidade de tomarmos as nossas decisões, de termos uma alimentação mais saudável, de cuidarmos melhor das nossas finanças. Todo dia nós temos a oportunidade de retomarmos o controle da nossa história e de educarmos bem os nossos filhos e de inspirarmos as pessoas que trabalham ao nosso redor e de darmos bons exemplos como cristãos que carregam a glória de Deus. Amém? Todo dia nós temos a oportunidade de construir amizades mais valiosas. Saiba disso, a oportunidade de uma nova decisão hoje é a garantia de um futuro transformado amanhã. Você constrói a sua história de amanhã, hoje, começando hoje, escolhendo o melhor hoje. Deus te dá uma folha em branco e me dá uma folha em branco, assim como o rei Assuero deu nas mãos de Esther e de Mordecai, e o anel que sela o decreto que nós estamos escrevendo é o nome de Jesus Cristo, nome diante do qual todo joelho tem que se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, nome diante do qual toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Não há impossíveis ao nome de Jesus. Aleluia! Deixa eu continuar a história, versículo 9. Nós vamos para a última parte dessa história, do 9 ao 14, aonde está escrito assim: então foram chamados imediatamente, Esther e Mordecai se viram com a folha em branco, então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Versículo 10, escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Versículo 12, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Versículo 14, os mensageiros montados em ginetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidade de Suzã. O que acontece aqui? Um novo decreto. Diga isso, um novo decreto. Um novo decreto. Não importa os decretos que já tenham existido sobre a tua história de vida. Em Jesus você pode emitir um novo decreto. É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. E esse novo decreto ele foi escrito no terceiro mês terceiro mês. E ele chegou lá no 12º mês. Se você ver, é isso que está dizendo o texto.
há um tempo. É o que eu disse, escolhas de hoje, interferindo no futuro de amanhã. Comece a fazer hoje. Mas, entrando no decreto, o decreto agora ele diz o seguinte, que os judeus têm a permissão do rei para se defenderem dos seus inimigos. Eles têm a permissão do rei que permitia que eles se reunissem, se organizassem para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer pessoa do reino que se levantasse contra eles, contra as suas crianças, contra as suas mulheres. Eles tinham permissão, inclusive, para saquear os bens destes que se levantassem contra eles. Eles eram exilados, aquele não era o país deles, eles não tinham direitos sobre aquela terra, eles foram levados, depois de perdida uma batalha, eles foram levados para longe da sua terra, da sua pátria, e agora eles têm direitos numa terra estranha, numa terra longe. Veja, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus é contra todo tipo de opressão. Deus é contra. Deus levanta Esther e Mordecai para escrever um decreto para anular a opressão. Deus é contra todo tipo de abuso, todo tipo de luta do inimigo. Mordecai agora dá ao seu povo o direito de defesa, o direito de lutarem, o direito de se levantarem e lutarem contra o que os aflige. Aleluia. A Bíblia é maravilhosa. Nós que amamos a Deus, cristãos que somos, nós somos contra os abusos e opressões, amém? Contra, nós somos contra os maltratos silenciosos que oprimem as pessoas, nós somos contra uma sociedade indefesa, nós somos contra uma sociedade que não tem o direito de se defender, quem vem contra ela armado, nós somos contra, a Bíblia é contra, a Bíblia é contra, a Bíblia é contra o aborto, que é a imposição do mais forte sobre o mais fraco, que não tem direito de defesa, nós somos contra. A Bíblia te dá e me dá o direito de lutarmos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós somos a favor do exército que defende a população, nós somos a favor. Claramente Deus levanta aqui Mordecai e Esther para essa posição de salvar o povo, de livrar o seu povo de toda e qualquer opressão. Amém? Mas falando aqui de reino espiritual, falando aqui sobre vida com Deus, o mesmo acontece. Em Jesus nós somos livres de toda opressão do diabo. Amém? Diga amém. Em Jesus você é livre de toda corrente, em Jesus você é livre de todo peso do passado. Porque às vezes existem correntes nas nossas vidas que nós nem percebemos, nós nem nos damos conta. Porque meu avô fez tal coisa, era preso em tal hábito, em tal vício. Porque você vê lá, um avô batia na avó, aí o pai batia na mãe, e aí o filho casa e começa a bater na esposa. Você acha isso normal? Não é normal. Não é normal. Correntes do passado, opressões do inimigo dentro de uma casa, de uma família. Mas você e eu temos o direito de nos defendermos. Nós temos o direito de lutarmos contra toda opressão. Nós temos o direito, que Deus nos dá este mesmo direito. Amém? Em Jesus você não precisa se conformar com os ataques. Pastor, acontece, né? É assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente está no mundo, né, pastor? Não entendeu nada do que a Bíblia diz. Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O que rege as nossas vidas não são as leis deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas a Bíblia nos chama de embaixadores do céu. O que é um embaixador? Aqui você vai na embaixada norte-americana, ali na zona sul de São Paulo, o que você entra lá dentro? As regras são as regras dos Estados Unidos. Ali dentro é território americano, ali é a embaixada. Nós, dentro da nossa casa, são as regras do céu. Dentro do nosso trabalho, da nossa vida, para as nossas decisões diárias, são as regras do reino de Deus.
Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não precisamos nos conformar com o ataque do inimigo. Você não precisa aceitar o agir do inimigo. Em Jesus você tem o direito de se defender. Amém? Estou acabando. Mateus 4, do 37 ao 39. Essa história é maravilhosa. Jesus está dormindo. Eles estão no barco, os discípulos indo para outro lugar. Jesus está dormindo e tem uma tempestade furiosa. E Jesus está dormindo. E ninguém consegue dormir, está todo mundo desesperado, está todo mundo angustiado, nós vamos morrer e Jesus está dormindo. Provavelmente água entrando naquele barco, esbarrando em Jesus, mas nada podia acordar o mestre. Agora, algo acordou o mestre. A Bíblia diz que, versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, quando um filho clama a Deus, ele acorda. Você entendeu? Nada incomoda o Senhor. Ele está lá reinando poderosamente, mas quando um filho ou uma filha diz: Mestre, Senhor, ele levanta na hora, ele acorda na hora. E o que Jesus faz é repreender o vento, é mandar calar o mar, e aquietar as ondas, e a paz passa a reinar naquele lugar. Porque o Senhor está no controle, e porque os seus filhos são as únicas coisas capazes de acordar ao Senhor. Então, como que eu me defendo, pastor? Como eu posso me levantar contra um cenário ao meu redor? Como eu posso me levantar contra um ataque que vem contra a minha vida? E até entendo que é o inimigo que não gosta de mim, mas como me defender? Clame pelo nome de Jesus. Diga: Jesus. E ele vai se levantar, e ele vai alcançar a tua vida, a tua história, e os decretos que eram do inimigo, podem até estar lá, mas agora há um decreto novo, há um decreto melhor, há um decreto maior sobre a tua história e a minha história, onde nós podemos nos levantar com a autoridade do nome de Jesus, o anel do rei, e podemos salvar e defender a nossa vida, a nossa casa. Ele é o seu defensor, melhor, né? Deus é o nosso defensor. Em Jesus você tem o direito de lutar, e com Ele você irá vencer. Amém? 4 lições para terminarmos. Se você puder ficar de pé, pode ficar de pé. Vai parecer que está acabando, como diz o pastor Luciano Subirá. 4 lições para terminarmos. Deus te deu governo. Diga: governo. Ele te deu autoridade. Por isso, use o nome de Jesus e decrete a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o lugar onde você está. Amém? Em contrapartida aos decretos do inimigo, decrete a palavra de Deus no nome de Jesus. Amém? Segunda lição: Deus tem coisas novas para mim e para você. Então permaneça naquilo que você já alcançou e avance. Vire a página, deixe o passado para trás. Aprenda as lições daquela fase para você poder ir para a próxima fase. Amém? Terceiro ponto: Deus te dá uma folha em branco. Você pode fazer a partir de hoje melhores escolhas. Lembre que as decisões de hoje constroem o futuro de amanhã. Amém? Quarto lugar, para terminarmos: você tem o direito de lutar. Em Jesus nós somos livres do passado e podemos não aceitarmos mais os ataques e opressões do inimigo. Então defenda-se clamando o nome de Jesus. Ele é o seu defensor. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Você pode aplaudir ao Senhor essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Feche os seus olhos, eu quero orar por você essa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão e irmã meus neste lugar, que a Tua palavra penetre os nossos corações e que nós possamos passar por cima de toda a realidade que vemos ao nosso redor, decretos que foram colocados pelo inimigo
para atrapalhar as nossas vidas, para atrasar nossa caminhada, para destruir a nossa família, mas em nome de Jesus nós decretamos algo novo. Em nome de Jesus nós pegamos esta folha em branco que o Senhor nos dá e reconhecemos que tudo o que pedimos no nome de Jesus Cristo será feito. Obrigado por isso. Peça aí você agora, ore com as suas palavras, diga a Deus em nome de Jesus, e diga o que você decreta sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus, liberta o meu filho. Em nome de Jesus Cristo, cura o meu coração de toda tristeza, amargura. Em nome de Jesus, eu perdoo aquela pessoa que fez o mal. Em nome de Jesus, eu sou livre de todo costume errado da minha família, dos meus familiares, e que eu gostaria tanto de não fazer e acabo fazendo automaticamente. Em nome de Jesus, eu quero decidir cuidar melhor da minha casa, da minha família, quero decidir buscar mais ao Senhor. Em nome de Jesus eu escrevo um novo decreto sobre a minha história. Em nome de Jesus, se até aqui minha família não viveu as bênçãos do Senhor, que a partir de mim seja diferente. Agora começa um novo tempo sobre a minha vida. Senhor, eu quero aprender as lições dessa fase que eu estou, porque eu quero sair logo disso e ir para a próxima. Em nome de Jesus Cristo, guarda os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, toda opressão maligna termina hoje na casa, na vida, na mente, nas emoções dos meus irmãos. Termina hoje todo agir, toda opressão do inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.